Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento da filosofia, sobre mito e filosofia. Bora lá? Então, os historiadores da filosofia dizem que ela possui data e local de nascimento. Final do século VII e início do século VI a.C. nas colônias gregas da Ásia Menor, mais precisamente na cidade de Mileto. E o primeiro filósofo foi o Tales de Mileto. Além de possuir data e local de nascimento e de possuir seu primeiro autor, a filosofia possui um conteúdo preciso ao nascer. É uma cosmologia, é um estudo racional do cosmos, do universo, da origem e o princípio de todas as coisas. A palavra cosmologia é composta de duas outras. Cosmos, que significa a ordem e a organização do mundo, do universo, o mundo ordenado e organizado, o universo ordenado e organizado, e logia, que vem da palavra logos, que significa pensamento racional, discurso racional, razão, conhecimento. Assim, a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo, do universo ou da natureza, de onde cosmologia. Ao nascer, a filosofia tem dívidas com a sabedoria dos orientais, não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os conhecimentos produzidos por outros povos, como os egípcios, os persas, babilônios, assírios e caldeus, mas também porque os dois maiores formadores da cultura grega antiga, os poetas Homero e Hesíodo, encontraram nos mitos e nas religiões dos povos orientais e nas culturas que precederam a grega os elementos para elaborar a mitologia grega que depois seria transformada racionalmente pelos filósofos. Os gregos, porém, imprimiram mudanças profundas, o que receberam do Oriente e das culturas precedentes. Dessas mudanças, podemos mencionar 4 que nos dão uma ideia da originalidade grega. Com relação aos mitos, quando comparamos os mitos orientais, cretenses, micênicos, minoicos e os que aparecem nos poetas Homero e Hesíodo, vemos que eles retiraram os aspectos apavorantes e monstruosos dos deuses e do início do mundo, humanizaram os deuses, divinizaram os homens, deram racionalidade narrativas sobre as origens das coisas, dos homens, das instituições humanas, como o trabalho, as leis, a moral. Com relação aos conhecimentos, os gregos transformaram em ciência, isto é, um conhecimento racional, abstrato e universal, aquilo que eram elementos de uma sabedoria prática para o uso direto da vida, do cotidiano. Assim transformaram a matemática em matemática o que os egípcios praticavam como agrimensura para medir, contar e calcular. Transformaram em astronomia a astrologia praticada por caldeus e babilônios como adivinhação e previsão do futuro. Transformaram em medicina aquilo que, nas culturas precedentes, eram práticas de grupos religiosos secretos para a cura misteriosa das doenças. Com relação à organização social e política, os gregos não inventaram apenas a ciência ou a filosofia, mas inventaram também a política. Todas as sociedades anteriores a eles conheciam e praticavam a autoridade e o governo, mas não inventaram a política propriamente dita, porque não separavam o poder político de duas outras formas tradicionais de autoridade, o poder privado do chefe de família e o poder religioso do sacerdote ou do mago. De fato, nas sociedades orientais e não gregas, o poder e o governo eram exercidos como autoridade absoluta da vontade pessoal e arbitrária de um só homem ou de um pequeno grupo de homens que possuíam o poder militar, religioso e econômico, e decidiam sobre tudo, sem consultar ninguém e sem justificar suas decisões para ninguém. Os gregos inventaram a política do grego polis, cidade organizada por leis e instituições, a cidade-estado grega, porque instituíram práticas pelas quais as decisões eram tomadas com base em discussões e debates públicos e eram adotadas ou revogadas por voto em assembleias públicas, porque estabeleceram instituições públicas, tribunais, assembleias, a separação entre a autoridade do chefe de família e a autoridade pública, entre a autoridade político-militar e a autoridade religiosa, e sobretudo porque criaram a ideia da lei e da justiça como expressões da vontade coletiva pública, e não como imposição da vontade de um só ou de um grupo em nome de divindades e de deuses. Com relação ao pensamento, diante da herança recebida, os gregos inventaram a ideia ocidental da razão como um pensamento sistemático que segue necessariamente regras, normas e leis universais. Os historiadores da filosofia indagam se ela nasceu realizando uma transformação gradual sobre os mitos gregos ou produzindo uma ruptura radical com os mitos. O que é um mito?
Mito é uma narrativa sobre as origens, né? Uma narração sobre as origens, sobre a origem de alguma coisa, origem dos astros, por exemplo, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem, do mal, da morte. Quem narra o mito? O poeta Rapsodo, né? O Aedo. Quem é ele? Por que tem autoridade? Acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que possa transmiti-la aos ouvintes, né, o preceptor. Sua palavra, o mito, é sagrada porque vem de uma revelação divina. O mito é, pois, incontestável e inquestionável. Como o mito narra a origem do mundo e de tudo que nele existe? De 3 maneiras principais. Encontrando o pai e a mãe das coisas e dos seres, isto é, tudo que existe decorre de relações sexuais entre forças divinas pessoais. Essas relações geram os demais deuses. Por exemplo, de Urano, deus do céu, e Gaia, deusa da terra, nascem os titãs, que são seres semi-humanos e semidivinos, né? Depois, né, dos titãs vêm outros deuses, filhos desses titãs, de Cronos e Reia vêm os deuses olímpicos, como Zeus, Hera, entre outros, Hades, Ares, né? E depois desse relacionamento de Deus com os humanos, começam a nascer os semideuses, os heróis, né? Filhos de um deus com uma humana ou de uma deusa com um humano. Os humanos, os metais, as plantas, os animais, as qualidades como quente e frio, seco e úmido, claro e escuro, bom e mal, justo e injusto, belo e feio, certo e errado. A narração da origem é assim uma genealogia, ou seja, um estudo racional sobre as origens. Gênesis em grego quer dizer origem, né? Logia, estudo, é um estudo racional. Isto é, uma narrativa da geração dos seres, das coisas, das qualidades por outros seres, que são os seus pais ou antepassados. E segundo, né, a primeira já falei, né, são 3, né, como que o mito narra? São de 3 maneiras principais a origem de todas as coisas. A segunda, encontrando uma rivalidade, uma aliança entre os deuses que faz surgir alguma coisa no mundo. Nesse caso, o mito narra uma guerra entre forças divinas, uma aliança entre elas para provocar alguma coisa no mundo dos homens. A primeira guerra se dá entre Cronos, né, um titã contra o seu pai Urano, depois do filho de Cronos, Zeus, com o seu pai Titã, né? É assim, por exemplo, que o poeta Homero, na Ilíada, que narra a guerra de Troia, explica por que em certas batalhas os troianos eram vitoriosos e em outras a vitória cabia aos gregos. Os deuses estavam divididos. A cada vez, o rei dos deuses Zeus ficava com um dos partidos, aliava-se com um grupo e fazia um dos lados vencer uma batalha. A causa da guerra, aliás, foi uma rivalidade entre as deusas, para saber qual era a mais bonita, né? Elas apareceram em sonho para um príncipe troiano Paris, né, oferecendo a ele seus dons. E ele escolheu a deusa do amor como mais bela, Afrodite, né? As outras deusas enciumadas, né, a Afrodite e Atenas, né, enciumadas, o fizeram raptar a grega Helena, a mulher do general grego Menelau. Isso deu início à guerra entre os humanos, a guerra de Troia. Então, uma obra da antiguidade que mostra Prometeu, né, um deus, um dos titãs, na verdade, ele Epimeteu, seu irmão gêmeo. Ele Prometeu porque nasceu primeiro e Epimeteu porque nasceu depois, né? Entregando fogo a um homem. Teria sido Prometeu quem criou os seres humanos, né? Forjou-os a partir do barro, mas viu que eles eram muito frágeis perante os animais feitos pelo seu irmão gêmeo Epimeteu, e aí ele rouba o fogo para o homem com fogo dominar os animais e assim se tornar o ser mais poderoso da terra, né? Entregando fogo a um homem depois de tê-lo roubado do Olimpo de Zeus, né? Como castigo, Zeus acorrentou no cimo do Cáucaso e foi condenado a ter suas vísceras devoradas pelo resto da eternidade por uma águia. E para os humanos ele deu como castigo a primeira mulher, né? Para o primeiro homem, a primeira mulher que foi Pandora com uma caixa, né? Com um vaso que ali continha todos os males que existiam no mundo, e proibiu Pandora de abrir, porque aquilo era um presente para o homem. Mas ela acabou abrindo de curiosidade e libertou de lá todos os males, né? A morte, a violência, as doenças e tudo de ruim que existe no mundo, a miséria, a fome. Terceiro agora, encontrando as recompensas, ou castigos que os deuses dão a quem os desobedece ou a quem os obedece. O mito narra, por exemplo, o uso do fogo pelos homens. Como, né? Para os homens o fogo é essencial, pois com ele se diferencia dos animais e se torna mais poderoso que os animais, né?
porque tanto passam a cozinhar os alimentos, a iluminar caminhos na noite, a se aquecer no inverno, quanto podem fabricar instrumentos de metal para o trabalho e para a guerra. O mito conta que um titã, o Prometeu, mais amigo dos homens do que dos deuses, roubou uma centelha do fogo e a trouxe de presente para os humanos. Prometeu foi castigado, amarrado num rochedo, para que as aves de rapina eternamente devorassem o seu fígado, né, suas vísceras. E os homens também foram castigados, né? Qual foi o castigo dos homens? Os deuses criaram uma mulher encantadora, Pandora, a quem foi entregue uma caixa, uma vasilha, um vaso, né, que conteria coisas maravilhosas, mas que nunca deveria ser aberta. Pandora foi enviada aos humanos e, cheia de curiosidade e querendo dar a eles as maravilhas, abriu a caixa. Dela saíram todas as desgraças, doenças, pestes, guerras e, sobretudo, a morte. Explica-se assim a origem dos males, de tudo de ruim que existe no mundo. Mas ela conseguiu fechar a caixa, o vasilhame, antes de sair o último dos males, que é a esperança. Mas a esperança não é um bem, inclusive não é uma virtude para os cristãos, para os gregos não. Para os gregos a esperança era um mal. Por que é um mal? Porque nos faz acreditar que um mundo melhor há de vir. Mas a nossa existência aqui é uma existência trágica. Por isso as tragédias gregas, né? Sempre termina com a morte. Nós não seremos vivos daqui. Então a vida, a existência humana é uma tragédia que termina com a morte. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.